Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar aqui com o nosso programa esportivo do podcast Mesa de Debates, trazendo aqui as principais notícias do mundo do esporte, seja futebol, né, seja o automobilismo, né, palpitar aqui sobre alguns temas, né, envolvendo esses esportes. E para a gente começar a falar aqui no nosso programa de hoje, né, eu escolhi começar falando sobre a polêmica envolvendo o jogador Moreira e o empresário Wagner Ribeiro, o Moreira, que é lateral do São Paulo, né, uma polêmica contra o técnico Luiz Subeldia. Nas suas redes sociais, né, o Wagner Ribeiro ele fez graves acusações ao técnico do São Paulo, falando que o técnico humilha médicos, falando que o técnico humilha jogadores, ameaças o que a gente chama de cria da base, né, para voltar para Cotia, né, que é aonde os jogadores de base do São Paulo treinam, e que isso causou um certo mal-estar dentro do São Paulo. Só que o próprio jogador, o Moreira, que é também, né, lateral da seleção sub-20 de Portugal, desmentiu o empresário Wagner Ribeiro e disse que o Wagner Ribeiro não fala em nome dele, né? E, inclusive, o jogador declarou solidariedade ao São Paulo e à sua comissão técnica, ou seja, falando aí do Luiz Subeldia. Acontece que o seguinte, minha opinião bem previamente sobre isso é que o cara é um empresário, o cara quer ver o seu jogador entrando em campo. Coisa que o Moreira, né, não tá fazendo, não tá entrando em campo. Por que, que o cara quer ver o seu jogador entrar em campo? Porque é só assim o cara começa a ganhar dinheiro em cima, né, do São Paulo. O problema, né, é que quem deveria escalar jogador no mundo do futebol não é o empresário do jogador, e sim o técnico do futebol, né? O técnico do time que deveria, né, escalar o jogador. Se o Subeldia, né, acha que o Moreira não está apto ainda a entrar em campo, paciência. Por isso existe treino, por isso existe é, trabalho para poder o jogador ganhar o seu espaço dentro do time. Me lembra muito o caso do Alan Franco, que hoje para mim é um dos melhores jogadores do São Paulo, né? É o melhor zagueiro, acho que está acima do Arboleda e que, né, antes do Zubeldia, né, antes da vinda aí do Beraldo, o Alan Franco tinha pouco espaço dentro do time do São Paulo. Em vez de ficar reclamando, em vez do empresário ficar reclamando, o cara esperou, trabalhou direitinho e hoje é um baita de um jogador, né? É assim que deveria ser as coisas, né? Mas só que com o empresário só quer ver o lucro acima de tudo, né? Para o empresário pouco importa, né? Como que vai estar o bastidor do clube, né? O que a atitude que o Wagner Ribeiro fez, em nome de pensar nele mesmo, né, nos negócios dele, foi de uma mesquinharia tremenda, foi de uma mesquinharia gigantesca, né? E o que mostra o risco desses jogadores, né, desses empresários que administram carreira dos jogadores, representa, né, não só para o São Paulo Futebol Clube, mas para o futebol como um todo.
O São Paulo que, né, tá, para mim, declaradamente entrou em férias, né? O São Paulo hoje perdeu, né, do Grêmio de 2-1, né? Não assistiu o jogo, né? Então não consigo comentar, né, como que foi e tudo mais, mas, né, o São Paulo entrou de férias porque ele está classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. E isso aconteceu por conta que o Botafogo, né, foi campeão da Libertadores 2024. Pois é, gente, o Botafogo foi campeão, né, da América, campeão da Libertadores, né? Falar um pouco, né, sobre o jogo. O jogo começou com o jogador do Botafogo, o Gregory, né, sendo expulso e o Atlético, né, tentando manter a posse de bola no ataque, tentando ser ofensivo, mas sem nenhuma objetividade, né, nas suas ações. E como diria o meu querido falecido avô, seu Ailton, que infelizmente se foi no começo desse ano, quem não faz, toma. Quem nunca escutou esse ditado? O Botafogo, com um jogador a menos, com menos posse de bola, foi mais efetivo do que o Atlético Mineiro e no primeiro tempo marcou aí 2-0. O Atlético no segundo tempo fez um gol, deu esperanças aí pro torcedor atleticano, mas no final do jogo 3-1 Botafogo e Botafogo campeão da América, né, campeão aí da Libertadores, garantindo a vaga aí para o Mundial desse ano e garantindo a vaga para a Copa do Mundo de Clubes, né, que vai ocorrer nos Estados Unidos no ano que vem. E, né, falando um pouco sobre o título, né, eu particularmente não gosto, né, do clube do Botafogo, né, muito por conta, né, das calúnias que o John Textor fez contra o São Paulo, né, acho que isso deixou uma relação amargurada entre os dois clubes, né? O Textor, ao meu ver, errou nas acusações contra o São Paulo e nunca conseguiu provar, né? Mas foi o jogo mais histórico do Botafogo, né, na sua história, né? E foi o título mais importante que o Botafogo conseguiu. Para quem gosta, né, de ver a história escrita, a gente, né, viu a história sendo escrita, né? O Botafogo ganhou a Libertadores, a sua primeira Libertadores, enfim, né? Um título merecido, um título que o Botafogo mereceu, né? É um time mais organizado, tem um baita de um time grande de jogadores, gosto muito de ver o Luiz Henrique jogar, né? Acho que ele é um ótimo jogador e o resultado tá aí. Botafogo foi campeão, né? De novo, eu particularmente não gosto do Botafogo, né? Muito por conta aí, né, das polêmicas, mas tem que reconhecer a vitória, né? Como torcedor são paulino, quem sabe ano que vem, né, com mais planejamento, né, tentando resolver aí alguns problemas internos do São Paulo, o São Paulo, né, consiga aí o tetracampeonato, né, da Libertadores. Porém, né, o São Paulo se beneficiou, né, do título do Botafogo e vai direto para a fase de grupos sem precisar jogar, né, a pré-Libertadores, né?
um ganho bastante importante aí para o time do São Paulo. E falando em Botafogo, a gente tinha falado aí que o Botafogo ele pipocou no Brasileirão, deixou o Palmeiras passar. Pois bem, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram, né, no meio da semana e deu Botafogo em pleno Allianz Parque. O time carioca ganhou do Palmeiras por 3-1 e retomou a liderança do Brasileirão, abrindo uma diferença de 3 pontos, né, do seu arquirrival Palmeiras. Pois bem, né? Agora temos 2 jogos aí para acabar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga contra o São Paulo, né? Como o São Paulino, é claro que eu vou torcer para o São Paulo, é claro que eu vou querer ver que o São Paulo ganhe, mas aquilo que eu te falei, o São Paulo entrou de férias. Um movimento parecido que aconteceu no ano passado, né, do São Paulo do Dorival. E, sendo bem sincero, né, as chances do São Paulo ganhar esse último jogo contra o Botafogo é bem pequena. Contudo, o Botafogo acho que pega o Internacional, que tem poucas chances de título, mas tem algumas chances de título. E o Inter vai querer mostrar serviço. Se o Palmeiras quiser ser campeão brasileiro, né, ele vai ter que apostar tudo na próxima rodada, porque na última a coisa vai ficar um pouco complicado aí pro time aí da Barra Funda. E, meus amigos, vamos falar aqui da tabela do campeonato brasileiro, né? A tabela aí, como que ficou o, a classificação. Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Internacional em quarto. Quando esse vídeo está sendo gravado, o Fortaleza está perdendo, né? E está em quinto lugar, Fortaleza que já está garantido aí para a fase de grupos da Libertadores, e o São Paulo em sexto. Bahia em sétimo, Corinthians em oitavo, Cruzeiro em nono, Vitória em décimo. Grêmio em 11º, Atlético Paranaense em 12º e Vasco da Gama em 13º. Em 14º, Atlético Mineiro, em 15º, Juventude, em 16º, Bragantino. E quem está na zona de rebaixamento é o Fluminense, em 17º. Criciúma em 18º e os dois já rebaixados, né, para segunda divisão, Cuiabá e Atlético Goianiense, Cuiabá com 30 e Atlético Goianiense com 27. Pois bem, essas são as notícias do futebol, né? E vamos, né, mudar um pouco de assunto e falar de automobilismo, né? E tem bastante coisa aí para ser devidamente conversada, para ser aí proseada, né? Como alguns falam. E apesar aí do título garantido do Max Verstappen, né, hoje ocorreu o Grande Prêmio, né, do Qatar, aonde Max Verstappen, embora, né, campeão já, tetracampeão, venceu mais uma corrida, né, colocando aí mais um troféu na sua galeria, né? Embora o Verstappen seja campeão, quem está na frente do campeonato de construtores não é a sua equipe Red Bull, mas sim a McLaren, equipe aí do Lando Norris. Lando Norris, que estava em segundo, sofreu uma punição, né, de 10 segundos, um pit stop, né,
que acabou com a corrida do inglês, né, fazendo ele perder pontos. E por conta dessa ação fez com que a McLaren não garantisse o título de construtores nessa corrida, levando aí para a última corrida, que é a corrida de Abu Dhabi, né? Então essa foi aí a dinâmica, o cenário como que tá a Fórmula 1, né? E falar um pouco da Fórmula 2. A Fórmula 2, o Gabriel Bortoleto, né, teve problemas aí no pit stop, problemas, né, envolvendo inclusive o companheiro de equipe, e o Gabriel Bortoleto perdeu vantagem aí para o seu rival que está disputando o título, Isaac Hardar, né, francês, ligado ao time da Red Bull. E agora a diferença entre os dois está somente a meio ponto, né? Ou seja, quem ganhar, né, somar mais pontos na última corrida, leva a taça de campeão, né, da Fórmula 2. Seria muito interessante o Gabriel Bortoleto ser campeão, né? Porque já que ele vai estar no grid do ano que vem na Fórmula 1, isso dá mais prestígio ao jovem brasileiro. Mas, né, a decisão do título entre Isaac Hardar e Gabriel Bortoleto vai para a última corrida, a corrida de Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, né, Felipe Drugovich vai fazer o seu teste com a Aston Martin e Felipe Drugovich vai correr nas 24 horas de Daytona. É isso aí. A corrida às 24 horas de Daytona ocorre numa pista mista, né, de Daytona. Daytona é tradicionalmente conhecida aí pela corrida da NASCAR, né, por ser um oval. Mas, né, tem assim como o Indianápolis, que tem um circuito misto, né, também. Em Daytona também tem uma parte mista do circuito, que, claro, o, que Indianápolis, né, não, que a NASCAR não usa, mas tem, que é onde ocorre as 24 horas de Daytona, que ocorre mais ou menos numa lógica parecida com as 24 horas de Le Mans. E Felipe Drugovich vai participar, né, das 24 horas de Daytona, né, segunda participação do Felipe, é, segunda participação do Felipe em corridas de longa duração, né, ele que esteve em 24 horas de Le Mans. E o Felipe Drugovich vai correr com a Cadillac, que vai estar junto com ele, vai estar o Jack Ickens, Elion Bamber e Frederic Veste, né? Além disso, Felipe Nasser também vai estar correndo, né, nas 24 horas de Daytona. E falando em Cadillac, né? A Cadillac pode ser o, a próxima equipe a entrar na Fórmula 1. A Fórmula 1 que vai, né, desde 2016, desde 2017, a Fórmula 1 conta somente com 10 equipes, né? A, Antes, 2016, a Fórmula 1, né, tinha 11 equipes, a faliu, né? Coisa que
a gente sabe que acontece, né, bastante, e mas a Fórmula 1, né, depois de 9 anos, volta a ter 11 equipes. É a equipe que saiu na, da Fórmula 1, foi a Manor, né? A Manor que estava no grid, né? Não conseguiu sustentar na Fórmula 1 devido aí o fato de ser uma categoria muito cara, saiu e desde então a Fórmula 1 conta com 10 equipes, né? E a Cadillac parece que vai conseguir entrar, né? Ser a 11ª equipe. A grande pergunta que fica é: será que teremos, além de Gabriel Bortoleto, 2026, Felipe Drugovich também no grid? Quem sabe, né? Tomara que o brasileiro é, consiga ter fazer uma boa relação aí com o pessoal da Cadillac para poder, né, tá no projeto né, na Fórmula 1 no ano que vem. Se discute também, né, o nome de um americano, né, mas a gente sabe que essa discussão de nome de americano, nome de chinês, nunca deu certo na Fórmula 1, né? Se discutiu o nome de um americano por conta da Liberty Media e chamaram quem para estar no grid? Logan Sargent, né? E a gente viu o desastre que foi. Né? Também se especula o nome, né, do Pato Ward, né, piloto da Indy, que não é bem um americano, é um mexicano, mas tudo isso no terreno das especulações, né? Enfim, e além, né, dessas notícias, né, envolvendo Fórmula 1, envolvendo brasileiros, né, no grid e tudo mais, falar aí, né, do filmes, uma série, né, do brasileiro mais icônico do automobilismo que já existiu, né? O filme uma série, mais um documentário falando, né, sobre o Senna, né? Falando aí um pouco, contando a história do Ayrton Senna. E eu vou falar minha opinião, de novo, é a minha opinião, mas é uma opinião polêmica em relação à série. Assisti todos os episódios do começo até o final. E sinceramente, minha gente, né, não leva a mal. Lembrando que eu vou falar aí coisas que ocorreu no filme, então quem não tiver assistido e não quiser levar spoiler, né, você pode, sinta-se à vontade de sair do vídeo agora, né, mas a gente vai falar um pouco, né, do filme. Quem não, quem não tem problema com spoiler, continua aqui com a gente. E meus amigos, que porcaria de filme, de série que fizeram, pelo amor de Deus, né? É, eu vi o filme, né? Eu li várias coisas a respeito, né, do filme para não ter uma opinião do filme precipitada, né? E mesmo assim achei uma tremenda de uma porcaria. A opinião, né, que eu li, né, do filme é que o filme foi feito pro cara que não entende muito da carreira do Senna, né, que conhece a figura do Senna, mas não se aprofundou, não entende muito sobre quem foi o Ayrton Senna, né? Beleza, essa opinião poderia até ser válida, né? Poderia até ser válida se o filme, né, não pecasse em alguns aspectos. E que aspectos que o filme pecou? Existiu vários momentos assim icônicos na carreira do Senna que não foram abordados, né, devidamente. O primeiro momento icônico,
né, foi, né, quando o Senna levanta a bandeira do Brasil pela primeira vez, né, ainda, né, com a Lotus preto e dourada. Foi uma coisa que não foi abordado no filme. O, né, o rei de Mônaco, como que o Senna era conhecido, né, ninguém falou como que foi a primeira vitória do Senna em Mônaco. Se falou bastante, claro, falou, deu um peso, no filme bastante sobre a primeira corrida do Senna em Mônaco, da qual ele pega pódio, né? Ele pega o segundo lugar, que deu aquela polêmica toda em relação ao Palestre, né, e ao Jack Hicks ter cancelado, ter acabado a prova, né, antes do término, toda essa polêmica, mas o filme, né, não falou da vitória, né, do Senna em Mônaco, né? Não disse, não falou, né, como que aconteceu essa vitória, não deu um peso no filme que deveria ter dado. Se falou muito, né, do relacionamento dele com a Xuxa, né, se mostrou muito o relacionamento dele com a Xuxa. Existe até uma crítica, né, que depois mostrou muito a Xuxa, né, e mostrou pouco a Adriane Galisteu, né, que foi a última namorada, né, do Ayrton Senna. Né, não vou entrar nesse aspecto da vida pessoal do Senna, que para mim não me interessa pouco, né, sobre isso, mas, né, esses aspectos, né, que foram históricos aí para a própria carreira do Senna, não foi abordado, né, não apareceu, né, no filme e deveria ter aparecido, né? Aqui a gente não está cobrando o filme, né, para um filme para o especialista de Fórmula 1 ou para o cara que conhece a carreira do Senna, mas poxa, né? Se quer apresentar um filme do Senna, né, escontendo aí né, fatos marcantes do piloto, né, é uma coisa meio contraditória. E tem algumas coisas também que eu não gostei. A primeira, né, mas aí é pro cara que entende, né, de Fórmula 1, entende um pouco mais da carreira do Senna. A primeira coisa que ficou faltando, por que o Senna, né, resolveu sair da McLaren e ir para a Williams. É uma coisa que o filme não aborda, né? O filme não coloca, né? Não foi colocado como que isso aconteceu. E, poxa, isso foi importante. A segunda coisa, né, que poderia ter sido abordada, né, foi o fato que não mostrou um pouco a disputa, né? Como que foi o pro Senna lidar com as chamadas Williams do outro planeta, né? Que foram as Williams, né, de Mansell e Patrese em 92 e né, as Williams de Prost e Damon Hill em 93. Não foi mostrado isso, né, no filme, né? Foi bem pouco trabalhado e tudo mais. Não foi, não foi falado. E, né, o erro mais escrasso, o erro mais imbecil de todos que essa série cometeu, né, na minha avaliação, que foi o filme, né, não mostra Michael Schumacher. Para quem não sabe, 94, né, o ano do fatídico acidente, né,
do Senna, Schumacher estava liderando o campeonato, né? Schumacher que iria vencer a temporada de 94, né? E conquistar o seu primeiro dos sete títulos, né? Schumacher que na época, né, nem estava na Ferrari, estava na Benetton, né? Que hoje é conhecida como Alpine, né? No grid da Fórmula 1. O filme não mostra o Schumacher, né? E, poxa, seria interessante mostrar, né, como que o Senna, né, já um piloto na época com experiência, estava lidando com um jovem, né, promissor como o Schumacher. Seria interessante mostrar, né, como que foi a relação dos dois em 93, né? Que tem até aquela briga, né? Aquela bate-boca que o esporro que o Senna dá no Schumacher, né? Em Paris, né? Na França. Isso não é mostrado. Também não é mostrado, né? O Schumacher em 94, né? No ano do fatídico acidente do Senna. A série, né, nem se preocupou, sei lá por quê, em trazer um ator que representasse o Schumacher, né? Que representasse aí o Schumacher. E aí, pasme, aí acontece a coisa mais ridícula na série, né? Que eu achei que foi, né, o Senna, né, conversando com o Martin Brando, né, e o Roland Rastenberg. Para quem não entende de Fórmula 1, Roland Rastenberg, um dia antes do Senna, se envolveu num acidente que também perdeu a vida, né? Que também foi morto por acidente na mesma semana que o Ayrton Senna morreu. E a série se preocupa em escolher, né, dois autores, né, para representar o Martin Brundle, na época que estava na McLaren, e o Rastenberg, que estava na Syntec, e não se preocupou em alguém para representar o Schumacher. Você pode falar, vai, poxa, o Roland Rastenberg, tudo bem, tem um cara representando ele. E beleza, tá tudo bem representar ele. Mas, né, mas assim, colocar um autor para representar Martin Brando não teve relevância nenhuma na temporada de 94 da Fórmula 1. Na minha avaliação, inclusive, talvez o Rubinho Barrichello, que no seu segundo ano naquela época, teve mais relevância do que o Roland Ratzenberg. No, desculpa, do que o Martin Brando. Né? O Roland Ratzenberg não teve relevância porque, infelizmente, morreu. Então, essas coisas do tipo não ter mostrado a falta icônica, né, de Donington Park, né, do Senna, da onde que o Senna saiu em quarto, né, caiu para quinto e chegou em primeiro na primeira volta, e outras coisas, faz com que o filme seja fraco, né? Teve gente que gostou do filme, teve gente que, né, achou o filme bom, beleza, respeito, né? Mas o filme deixa a desejar deixa a desejar e muito. Talvez por conta, né? Não sei se os caras tiveram dinheiro, não tiveram dinheiro para fazer uma temporada com mais episódios, né? São 5 episódios, deveria pelo menos ter 10. Talvez deveria, né, tirar algumas coisas da vida pessoal do Senna, do tipo né, a relação, né, dele com a Xuxa, né, para mostrar coisas, né, da história do Senna. Enfim, não sei, só sei que
pecou e muito a série do Senna. Teve gente que gostou, teve gente que não conhece a história do Senna, né, que não conhece muito de Fórmula 1, gostou, né, pela figura do Senna. Porém, teve gente que, né, teve gente como eu que não gostou da série. E aqui, né, para a gente finalizar, alguns comentários que eu li, né, de gente que inclusive se reivindica de esquerda, que eu acho, assim, no mínimo pedante, né, falando sobre Ayrton Senna. Eu li um comentário que eu não vou, que é um cara que, né, que eu conheço das redes sociais, mas que não vou citar o nome dele aqui, falando que, pô, o Senna é um coach, né, dos caras que do Poço PT Tucano, né, algo do tipo, né, uma referência coach. E desculpa, não funciona assim. O Senna foi um dos melhores, ou talvez um melhor piloto que já existiu na história da Fórmula 1. Quem conhece automobilismo, né, quem já viu as corridas do Senna, seja ao vivo, ou seja, né, depois em FTs, vídeos e tudo mais, sabe que o cara foi assim um fenômeno, o cara foi assim fora de série, né? Isso é inegável. Então falar que o cara, né, foi uma figura criada, né, coach, é digno de pessoa que não entende de Fórmula 1. E também teve um comentário de um alecrim dourado, né, que eu vi, né, em grupo, não sei de Instagram ou de Facebook, falando que, pô, Fórmula 1 é cultura enlatada que tenta, né, enfiar na goela da população. Meu amigo, automobilismo é esporte, assim como, né, outras categorias também são esporte, assim como futebol, basquete, tênis, automobilismo também é um esporte, né? É um esporte que tem as suas contradições, né, devido ao alto custo, né, e essas contradições por conta que a gente vive num sistema capitalista, né, isso é inegável. Tem outras contradições também, né, do automobilismo, mas não deixa de ser um esporte. E é um esporte que muitos gostam de assistir, né? É um esporte que tem disputa, né? Que é legal ver as disputas, as ultrapassagens, né? O cara tentando perseguir o outro na pista para poder ultrapassar, tudo isso é bastante legal de ver, né, numa corrida de automobilismo, seja a Fórmula 1, seja a Indy e tudo mais, né? E o automobilismo, muito por conta do Senna, mas também de outros pilotos, como o Piquet, né, que também é um cara controverso, né, que tem vários problemas que eu não vou entrar aqui, e o Fittipaldi, o automobilismo ganhou, né, entrou nas graças do povo. E isso se deu, né, por exemplo, o Senna. O Senna, né, o pessoal assistia, né, a Fórmula 1 na época do Senna, não porque o Senna é um produto fabricado pela Globo, coisa do tipo, e sim porque o Senna é um baita de um piloto, e por isso que as pessoas, né, assistiam a Fórmula 1. Agora, né, é importante colocar, a Globo, né, ganhou dinheiro em cima do Senna. A Globo, né, ajudou a criar uma figura mitológica, né, do Senna. Mas eu acho
e ajudou a ganhar dinheiro em cima disso, né? E outras questões também que a gente tem que criticar, por exemplo, como essa coisa social que a família Senna tem, que é pura hipocrisia, pura balela, a gente tem que criticar. Mas o Senna, o pessoal parava para ver o Senna porque ele era um baita de um piloto, né? Mas, conforme eu falei, né, teve um monte de forças que ajudou a criar uma figura mitológica em relação ao Senna. Porém, temos que separar essa figura mitológica e essa figura e o piloto que foi o Ayrton Senna. E pessoal, né, ficou um pouco extenso, né? Eu sabia que ia ficar um pouco extenso para poder comentar aí a série do Senna, mas é isso aí, né? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal Mesa de Debates. Curta, compartilhe e comente esse vídeo, acompanhe a nossa programação semanal. Um forte abraço e fui!